Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Todos os lugares que eu vou, nas ruas, o pessoal fala que curte o pós-jogo demais. No Mineirão tem sido sempre assim. Obrigado mesmo, a gente passou de 95 mil inscritos aqui no canal. A nossa meta, e eu acredito que o Galo será campeão brasileiro, e acredito que nós bateremos 100 mil inscritos ainda em 2021 para eu tatuar essa plaquinha do YouTube. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, ajuda a gente a bater essa meta aí de 100 mil inscritos, número maravilhoso. Aliás, número hoje é o que me impediu de gravar o Camisa 12, o pós-jogo mais cedo. Acabou o jogo do Galo, eu quis esperar o jogo do Flamengo para já opinar também sobre o desempenho dos dois times na rodada, sobre a tabela planejada. E, gente, ganhar brasileiro é muito difícil, a gente não perdia desde junho e mesmo assim o cálculo ainda é muito apertado. Número bom e tranquilo demais é o da Rio Claro Pneus. São mais de 2 milhões de pneus vendidos nos 24 anos de história da empresa, mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Aliás, 1 milhão e um agora, porque o Cabeça lá do Barreiro também, do Bar do Barreiro, você já deve ter jogado a sinuquinha lá no Bar do Cabeça. Ele comprou um carro e eu falei, passa na Rio Claro Pneus, faz o alinhamento, higienização do ar-condicionado, que o ar-condicionado não estava legal. Troca esse pneu aí, porque lá é garantia que tem o pneu que você precisa. É o maior estoque de pneus do estado de Minas Gerais. Pneu novo, aro 3 a partir de 269. Pneu novo, aro 14 a partir de 289. Pneu novo Bridgestone para sua van e outros veículos de carga a partir de 599,90. Quem é Galo na Veia tem 30% de desconto em todos os serviços que você fizer lá. E na troca dos pneus, o alinhamento é grátis. Lembrando que parte da sua compra, parte do valor em outubro vai para a luta contra o câncer de mama. Uma ação especial da Rio Claro Pneus. Acesse aí Rio Claro Pneus BH nas redes sociais. Bora falar sobre Galo e Atlético Goianiense. O Duduzão, o nosso parceiro lá do Alterosa Esporte, fala sempre que Atlético é só um de Minas. Ele fala que o paranaense lá é o paraguaiense. E eu fiquei na dúvida hoje do que o Dudu chamaria o time do Dragão. Aliás, deixo um grande abraço ao Dudu, os meus amigos do Alterosa Esporte. Perdemos esse final de semana Neuber Soares, que já fez muita raiva e provocou muito todos nós atleticanos, mas o Neuber fazia parte da bancada do Alterosa Esporte. Eu assisti o Neuber ali, queria um dia estar ao lado do Neuber, rivalizando com ele. Não pude conhecer o Neuber pessoalmente, era um sonho, era um desejo que eu tinha. Descanse, Neuber, um grande abraço aos familiares e amigos que estão hoje sofrendo com essa perda. Vamos lá, falar primeiro sobre o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense começou a se organizar a casa ali com o Wagner Mancini, mudou um pouco a proposta de jogo, assisti bons jogos depois do Wagner Mancini, que no início do Campeonato Brasileiro, elogiei lá no Alterosa Esporte várias vezes a proposta de jogo, o time do Atlético Goianiense. Depois desandou, ficou um time bem estranho, não lembrava em nada o que vinha apresentando antes, e confesso que não vinha assistindo a atuação do time nas últimas rodadas, mas time de meio de tabela agora é para se ganhar, principalmente quando vinha com um desempenho recente muito ruim como o Atlético Goianiense. Porém, na minha tabela planejada, eu calculei lá no início do campeonato outro resultado. Eu vou deixar a tabela planejada lá para o final do vídeo. Falar sobre a arbitragem. Rafael Claus. Aliás, acho que vale para qualquer árbitro, né, que atua no futebol brasileiro. Porque nós tivemos o Claus, nós tivemos aquele paranaense no último jogo. O Claus é mais famoso, né, muito nome. O pessoal do VAR, os bandeiras. Como que eles conseguem decidir um campeonato, um jogo, além dos lances capitais de uma partida? Contra o Santos, com poucos minutos de jogo, o time do Atlético estava extremamente nervoso, a torcida ficou nervosa, o Cuca ficou extremamente nervoso, isso impossibilita o treinador de pensar ali soluções para o seu time, você deixa o time muito nervoso. A cara do Hulk quando não se marca aquele pênalti mostra já que é tenso, e é assim de sempre aqui, viu, gente? Tem um torcedor que eu vejo na internet, não é para reclamar do pênalti porque jogou mal. Não, tem espaço para as duas coisas. É preciso
dizer que julgamos sim muito abaixo do que nós podemos, mas é necessário sempre destacar que, mais uma vez, o Galo é extremamente sacaneado pela entidade que administra esse futebol brasileiro. Aí depois o nosso diretor, o Rodrigo Caetano, de forma correta, foi para os microfones, falou que está sendo prejudicado, esse é o papel dele. E em outros anos eu ficava assim, não, agora vai funcionar, porque agora a gente está fazendo pressão, não, agora o presidente do Galo vai lá na CBF. Eu sinceramente não tenho esperanças, aliás, espero que vá piorar e muito a safadeza até o final do Campeonato Brasileiro. Alguns vídeos aqui, não sei se 3, 4 vídeos para trás, eu falava que começava um movimento de arbitragem estranho. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu falei isso aqui. É que os programas do eixo da mídia esportiva, e aqui está falando um jornalista que não gosta de falar mal de amigos da imprensa, eu passo pano direto para a turma, mas está absurdo. Eu falei que a turma ia começar a inverter, viriam pautas na ESPN ou no Sport TV que, como o Galo foi beneficiado, mas será que o Galo é tão prejudicado e tal jogo? Eles meio que invertem, algo que acontece muito na política, como diria meu amigo Rafael Orsini. Há uma inversão de quem está sendo prejudicado e de quem está errando. E colocaria um Galo até como beneficiado nesse Campeonato Brasileiro. Um cara que me inspirou muito a ler sempre, gostava das matérias dele na Placar, que a editoria, a forma como ele conduzia alguns assuntos, Sérgio Xavier Filho. Foi minha grande decepção da semana, falando que não foi pênalti no Zarate, mesmo com as imagens ali o tempo todo. O cara fala... E é um complô. A torcida bate muito no Mauro César ali, mas o Mauro se tornou um personagem chato, né? Eu gostava também muito do Mauro lá nos primórdios dele na ESPN, mas depois se tornou realmente esse personagem que ele é extremamente dependente do personagem e ficou muito chato. Por isso, que pena, perdemos também um cara muito bacana, se tornou um blogueiro do Flamengo. É o papel dele hoje, defender o Flamengo a todo custo. Então o que eu faço é o seguinte, eu não consumo. O que me incomoda é que os atleticanos consomem o tempo todo para passar raiva. É uma tática dos meios de comunicação, né? Criar um conteúdo. Eu com o Rodrigo Rainer, por que eu colocava o Rainer na coletiva? Porque ele falava coisas que irritavam e todo mundo ia lá para xingar ele. É melhor não assistir, galera, porque durante a semana lá no Sport TV a galera vai falar a favor do Flamengo o tempo todo. Vai falar que não existe isso e que realmente é questionável aquele pênalti a favor do Atlético, que é a interpretação, e a gente sabe o que está rolando nos bastidores do futebol brasileiro. O Castelar lá na CBF, o Aro, não está fazendo diferença nenhuma, mostra que o poder do clube carioca é muito maior, porque eles compraram briga com a CBF, eles compraram briga com a Globo, compraram mesmo, falou assim, bateu no peito e falou, eu sou maior que vocês. E eles continuam arrumando soluções para facilitar a vida lá do clube carioca. Bom, vamos falar então sobre a bola rolando. Escalação do Atlético. Provavelmente hoje o Cuca decidiu a escalação através dos bastidores, fisiologistas, departamento médico, de falar, olha, a situação do Jair é essa, a situação do Mariano é essa, temos um jogo contra o Fortaleza que se a gente passa para a final, tantos milhões. A gente está lutando pelo título do Brasileiro, mas olha, pode ser que num jogo intenso como hoje, quarta-feira e no domingo que vem, eles não aguentam, os exames dele deram alguma alteração aqui no CK e tal. Acho que o Cuca escalou hoje não pela opção apenas dele, por bastidores. Eu vi uma profissional da área falando outro dia que se os profissionais da área falam não escala, o treinador normalmente, na grande maioria das vezes, segue essa orientação e provavelmente, acredito que por isso, a ausência de alguns jogadores como o Jair hoje. Eu vi alguns atleticanos mandando mensagem, pô, é absurdo o Jair ficar de fora desse meio. A gente sabe até da sequência que é difícil para o Jair, que desde que ele chegou aqui, o número de lesões e tal. Vamos lá, vamos tentar mesclar esse elenco aí, né, até o final, mas o que não me agradou, o que eu falei lá no Alterosa Sport, eu queria alguém aberto pelo lado do campo, próximo do Arana, o Keno por ali, mas eu queria alguém também pelo lado direito do campo, queria os dois caras abertos, a gente está precisando rápido. É uma infelicidade não contar com o Savarino e com o Vargas, tá vendo como que o Vargas faz falta demais também? O Vargas hoje poderia ter ficado aberto
pelo lado direito, o Keno pelo lado esquerdo e o Hulk mais centralizado, mas a gente está deixando o Keno e o Hulk mais próximos, né? E vamos organizar as ideias aqui. Tá o Alan aqui para trás, tá o Tietê, o Zaratio, vez ou outra bem centralizado, ou vez ou outra pelo lado do campo, e o Keno e o Hulk lá na frente. Deu certo em algumas ocasiões aqui no Atlético, principalmente com o Savarino, que está num nível de temporada muito acima do Keno, ao lado do Hulk. Mas hoje realmente não dá certo, principalmente pelas características do Keno. O Keno rende mais quando ele está colado na linha lateral e vai até a linha de fundo para ou cruzar, ou finalizar, ou dar alguma assistência. Eu participei da live do Marco Geves lá no canal Bica Galo. O Thiago falou sobre a última tomada de decisão do Keno, como que ela é, num termo bem agressivo aqui, mas me desculpe, mas é bem burra a última tomada de decisão dele. E eu lembrei várias vezes, porque a hora que é para passar ele finaliza, a hora que é para finalizar ele passa. E nesse esquema, com dois homens lá na frente, não dá certo você colocar o Keno bem para o centro do campo, ele não vai render. Pelo lado do campo ele já não está rendendo o que foi em 2020, pelo centro do campo ali ele cai ainda mais em relação ao Keno que a gente precisa nesse momento. Tem que voltar logo o Savarino ou o Vargas, ou coloca o Diego Costa e você solta um pouquinho mais o Hulk pelo lado direito, mas a gente precisa resolver isso porque ainda dá aquele tráfego chato na armação, principalmente entre Nacho e Zaratio ocupando o mesmo espaço. Não se sabe quem arma, quem vai sair para buscar a bola lá atrás. O Zaratio não é ponta. O Zaratio, por volta de 25 minutos de jogo hoje, meu amigo Diegão lá de Contagem falou assim: o Zaratio, não ouvi o nome dele ainda. Eu falei, caramba, o Zaratio está em campo. Eu não tinha... Olha, tá que eu tava distraído ali, né, dando uns beijos, mas assim, não ouvia o nome do Zaratio no jogo com 25, 30 minutos. O Nath muito participativo, tentando se aproximar dos dois lados do campo, buscando a bola lá perto do Alan, mas o Zaratio nulo. E bate com aquilo que a gente fala lá no início do primeiro turno, que quando tá esses dois atacantes, tá o Alan mais um volante, dois atacantes apenas na frente, o Nath e o Zaratio se confundem muito ali na função de cada um, e o Zaratio não vai jogar pelo lado do campo. Tentou-se colocar o Zaratio como um ponta esquerda contra o Boca e o River, e foi um fiasco ele por ali. Não dá, o cara é bom de bola, é atuante, mas a gente precisa achar essa função dele. E é curioso até, porque na coletiva se perguntou: ô Cuca, por que não o Caleb, que tem entrado bem, tem dado assistência, tem participado do jogo? Eu estranhei a pergunta, falei, pô, por que não o Caleb no lugar do Tietê, que era a pergunta? Eu falei, mas são funções totalmente diferentes. E o Cuca também estranhou. O Cuca falou, um é volante, no basicão assim, e o outro é meia. O Cuca falou basicamente isso. Foi o que eu pensei. Aí eu pensei assim, cara, mas e se o Caleb preenchesse o lado do campo e o Zaratio viesse para fazer quase com um segundo volante? Porque se o Galo vai enfrentar um adversário que tende a ficar mais retraído, quando você está com a bola, o seu segundo volante é quase um meia também, né? Então você teria liberdade para soltar o Zaratio. Coloca o Zaratio na função do Tietê, entendeu? Alan e Zaratio apenas, e sim, o Caleb ou qualquer outro, não estou falando especificamente do Caleb, para povoar o campo de maneira diferente, para que você tenha Alan, Zaratio, o Zaratio não saiu do time, mas que você tenha uma outra peça exercendo outra função. Você pode deixar o Zaratio, de repente, quando você pega a bola, são dois galos, um com a bola e outro sem a bola. Quando você está com a bola, você pode dar essa liberdade para o Zaratio, então, fazer essa função que você quer, mas sem a bola ele é o seu volante, que ele também é bom para desarmar, ele é bom para dar combate. Não sei se era a intenção do repórter, mas a impressão que eu tive, dei pause no vídeo da TV Galo e falei, cara, a impressão é que o Cuca não quer o Zaratio nessa função de um volante ao lado do Alan, porque o Alan para ele é incontestável, o Alan
ele fica na linha dos zagueiros, cara. O Alan, ele permite até que se tire o zagueiro às vezes, porque ele é muito responsável com a marcação, ele fica na linha do Júnior Alonso, do Nathan Silva. Ele, como estava o Arana hoje, subindo um pouco mais, ele consegue cobrir o Arana. O cara tem facilidade demais para dar tapa, para pegar corredor, para dar um lançamento longo, para inverter essa bola. O homem bate fácil realmente na bola. Então o Alan não sai. O Alan hoje foi muito bem ali. O Tietê foi muito mal, o Zaratio mal. O Alan se salvou. Então o Alan não sai. Mas pro homem ao lado do Alan, poderia sim ser o Zaratio. E você poderia ter uma outra opção, de repente ofensiva, mais eficiente para o que se precisa do que o Zaratio. Entendeu? Você tem o Zaratio que pode ter essa função quando você está com a bola, e um outro também, já que seu adversário está com a proposta, em grande parte do jogo, de ser defensivo. Bom, essa dúvida me bateu. Aliás, já que a gente está falando da turma de trás, estava faltando assim, o Nathan Silva fez gol contra o Santos, mas só uma pescada rápida aqui. O Alonso não vinha fazer muitos gols. O Mariano, o Guga, o Arana, o Dodô, o Alan, tô doido para ver um gol do Alan. O Jair não tem balançado as redes. O Nath fez de pênalti, né, mas vem contribuindo mais com as assistências. Aí o Quino também não está numa temporada de fazer muitos gols. O primeiro foi contra o Inter, né, no Campeonato Brasileiro. O Sacha fez contra o Vasco. Acho que o Sacha tem 2, 3 gols no Campeonato Brasileiro. Mas a turma de trás pode colaborar um pouco mais balançando as redes. É isso que eu queria dizer. A turma que não só os atacantes, a gente estava precisando um pouco dessa turma de trás balançando. É só um asterisco rapidinho que eu sempre penso assim. Os volantes, os laterais, a quantidade de gols que eles vêm fazendo. E o Nathan Silva marca mais uma vez. A gente precisa que essa turma, uma vez ou outra, quando o Hulk não estiver inspirado, quando o Ken não estiver inspirado, que essa turma seja forte, ou na bola aérea, ou pise na área para finalizar. Eu quero o Zaratio, já que ele está com essa liberdade, já que você está com o Alan, o Tietê e o Zaratio tem essa liberdade. Eu queria o Zaratio finalizando um pouquinho mais, principalmente já que o Hulk pega a bola aqui e o Zaratio vem correndo em direção à área, mais ou menos o que o Diego Costa fez para ele naquele lance do pênalti não marcado no Mineirão. Pum, dá uma para ele, ele recebe pro gol. Precisa perder menos gols às vezes, mas eu quero o Zaratio mais participativo, já que ele tem essa liberdade, já que escalou o Alan e o Tietê para que ele tenha uma liberdade maior, que ele desfrute disso e chegue mais vezes na área e balance principalmente as redes mais vezes. Acabou o jogo do Galo, fui pro jogo do Flamengo e nos 3, 4 minutos já me assustou um pouco. Eu falei, eita. Conversando com 2 amigos da imprensa, que eles postaram algumas coisas nas redes sociais, mas assim, vou me sentir na liberdade de citá-las aqui, são 2 pessoas que eu admiro muito. O Vitor Martins e o Fernando Martins e Miguel, o presidente do fã-clube do Maradona, eles estavam... Eu falei para eles assim, o Flamengo está com a perna mais leve, o Flamengo está mais solto. Isso é curioso. Atrás do Flamengo não existe aquela pressão psicológica de conquista rápida, que acho que foi até o Vitor que destacou. O Flamengo, campeão da Libertadores recente, campeão brasileiro, em cima do Galo tem aquela pressão. Não falei a palavra não, porque eu não sei se o YouTube vai me cortar a monetização por causa disso, ele tira meu alcance. Em cima do Galo, essa pressão enorme. Fora isso, a impressão que eu tenho, e o Martins falou dele ser um franco atirador, né? Tipo, 11 pontos atrás. Se eu passar, foi um ato de heroísmo. Se eu não passar, não tô devendo nada também. Tô na final da Libertadores, tô correndo em busca ainda da Copa do Brasil. Mas o Flamengo contra a retranca ali foi com a perninha mais solta realmente. Tá me parecendo, nesse momento do Campeonato Brasileiro, esquece, eu tô fazendo um recorte de 3 rodadas aqui. Depois que a gente saiu o Palmeiras contra o Inter, a gente teve momentos ruins na partida, né? Alguns momentos ali contra o Santos, que a gente teve essa dificuldade de criação. Me parece com a perninha mais solta, mais leve nesse momento, o Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem que, no final de novembro, focar na final da Libertadores. Ele ainda tem que focar na semifinal da Copa do Brasil e, quem sabe, no final de Copa do Brasil também. E ainda pagar 2 jogos. Pode ser que
esse calendário apertado com um foco na Libertadores, que por Renato tem um peso enorme, altere e interfira no rendimento deles em campo. Torcida atleticana, ainda vou falar da tabela planejada. Primeiro, quer ser membro aqui do canal? Ajuda a gente. Obrigado, Daniel Viciani, que se tornou membro essa semana. Não fizemos sorteio para os membros no último podcast do Cachorrada, que foi fantástico. Tem vários recortes. Gente, uma aula de história do Galo, de memória com o delegado Cláudio Uti. Histórias até teve até uma frase sobre metralhar a casa do Ziza Valadares. Rapaz, roubar a bandeira do Cruzeiro no velório do Tele Santana. Histórias assim impressionantes no último Cachorrada. E o Cachorrada dessa semana, dessa segunda-feira, é com Rafael Miranda, o xodó da vovó. Então fica ligado, acho que é na segunda-feira, isso mesmo, às 8 horas da noite. Não poderia estar na Arena MRV no evento, que eu tinha que ir por um bom motivo, ver o Cachorrada Podcast, e tem sorteio para quem é membro do canal. A gente está sempre sorteando presentes para vocês aí, seja membro do canal por R$30 ou membro patrocinador por R$139, beleza? Torcida quarta-feira no Mineirão. Fecha a porta do Campeonato Brasileiro e lembre-se que nós vamos para o mata-mata. Eu também achei salgado o preço do ingresso, paguei R$175 no superior roxo, troquei agora no superior laranja. Eu vou ter que fazer o meu teste do nariz pela última vez. Quinta-feira recebo a segunda dose da vacina, porque tem meus 36 aninhos muito bem vividos. Achei, mas é uma semifinal de Copa do Brasil, com um elenco muito forte, né? Um jogo em casa você não tem garantia que você vai fazer a sua final, então você tem que encher seu caixa, que também está vazio. Achei pesado, pesou e tal, mas entendo também quem está do outro lado da mesa e paga a conta e tem uma conta muito alta para pagar em 2021. Repetindo, fecha a porta do Campeonato Brasileiro, a derrota, tudo que rolou e até a cisma com a arbitragem, vamos fazer mais barulho. O árbitro deixou a gente nervoso contra o Santos, a gente ficou tenso, a torcida quando está tensa no estádio, ela tem dificuldade mais de cantar, isso em qualquer torcida do Brasil. Nós precisamos fazer mais barulho, até porque vai aumentar a capacidade de público, nós precisamos fazer mais barulho no Mineirão. Bora quarta-feira sem focar em Campeonato Brasileiro, agora é Fortaleza, 2 jogos, Copa do Brasil para correr em busca dessa taça e também encher nossos cofres. Tabela planejada. Hoje eu coloquei na tabela planejada um resultado que eu imaginei lá no início do Campeonato Brasileiro, empate com o Atlético Goianiense fora de casa. Acho que dava para ganhar, como eu falei, um time que vinha de um retrospecto ruim, mas se ganhasse hoje na minha tabela planejada visando 76 pontos, seriam pontos extras se ganhasse. Planejei o empate. Não ganhou? Perdemos um ponto na tabela planejada. O Galo vinha com 100%, cumprindo a risca. O Galo hoje tem um ponto a menos do que ele deveria ter no meu caminho ideal para bater 76 pontos, que assim como o Cuca, eu imagino que é uma pontuação de time campeão brasileiro. Lá na live do Bica Galo, o cara falou assim, mas o Flamengo vai fazer mais de 76 porque o Flamengo não tropeça com o Cuiabá. Tropeçou com o Cuiabá. E é provável que vá tropeçar várias vezes até o final de novembro. Então acho que 76 é uma pontuação para ser campeão. O Galo agora tem um ponto a menos no caminho ideal. Então o Galo estaria fazendo um caminho hoje para 75 pontos se ele seguir os resultados que eu imagino. O Flamengo tinha 2 pontos a menos na tabela ideal dele, então ele estava fazendo um caminho para 74. Hoje perdeu mais 2 para o Cuiabá. Então o Flamengo nesse momento tem 4 pontos a menos. O Flamengo fazendo o caminho que eu tracei para ele até o final do Campeonato Brasileiro hoje, o Flamengo teria 72 pontos no final do Campeonato Brasileiro, pontuação que o Galo foi vice-campeão lá contra o Fluminense em 2012. Vi um print do Zeca, 24 minutos agora. Vi um print do Zeca no Twitter interessante. Fizemos 13 pontos nesse início contra essas mesmas equipes. Fizemos 13 pontos no primeiro turno e 17 agora. Se a gente espelhasse o primeiro turno do Galo, era a pontuação para levantar a taça, para ficar com o caneco, ser campeão brasileiro, e o Galo vem espelhando o retorno, uma pontuação maior. O próximo adversário é o Cuiabá, que nós ganhamos lá, então a gente tem que ganhar. Jogo em casa não tem conversa, a gente tem que ganhar. E o Flamengo fora, a gente tem uma outra conversa depois. O Flamengo pega o Fluminense, um clássico, e o Galo. Tá difícil a vida do Flamengo também. O Fluminense e o Galo. Depois a gente conversa também sobre a tabela do Flamengo lá pra frente, porque vem jogos a se cumprir, apertados ali no meio de semana.
entre outras preocupações do time rubro-negro. Por que você chegou até aqui no pós-jogo e não clicou em curtir ainda? Clica agora e que se você não é inscrito ainda, inscreva-se também. Espalhe o vídeo aí pro seu vizinho, pro seu grupo da sua cidade, a turma do interior. Beijo enorme, desculpa não estar respondendo mensagem em rede social, mas é muita mensagem que chega e a gente tem que cumprir um monte de coisa. Ah, meu ingresso aqui, ó. Tampar meus dados aqui, ó. Meu ingressinho tá aqui, ó. Premi ele. Grande abraço pra vocês, gente. Até o próximo. Se Deus quiser, seremos campeões brasileiros. Obrigado. Tchau.